Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João. No livro de João, capítulo 21, versículo 9. Amém? João, capítulo 21, versículo 9. Aleluia. Enquanto nós estávamos preparando essa palavra para ministrarmos para vocês, o Senhor falou muito comigo, né? Sobre decisões, acertos, erros. Existem momentos que são cruciais para o nosso crescimento, referente ao que nós chamamos de decisões. E lá está escrito assim, em João 21, 9, está escrito assim: então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Vou repetir. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa, peixe assando, e um pouco de pão. Amém. Até aqui. Irmãos, o que eu acho muito top nos evangelhos é que eles contam a história de Jesus e os seus discípulos. E em especial fala aqui sobre um cidadão, você vai ler na sua casa após, nós vamos conversar sobre ele, que é Pedro. E Pedro, ele era um discípulo amado, né? Pedro, ele era um cara sanguíneo, um cara muito quente. E eu gosto muito de falar sobre Pedro. Eu amo muito Pedro porque eu me identifico muito com Pedro. O perfil que Pedro tinha, eu acredito que eu também tenho, que é um perfil de vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo, não fala mal do meu pastor, não fala mal do meu Deus, é assim, ponto final, e acabou. E Pedro era assim. Engraçado que essa cena que nós acabamos de ler é o final de uma atitude errada de Pedro. Como assim, Henrique? Eu quero falar sobre erros. Nós estamos vivendo um momento tão delicado, um momento que eu particularmente nunca sonhei em estar vivo para viver um momento desse. Esses dias eu fui até o aeroporto, na lotérica do aeroporto, pagaram uma conta e eu nunca imaginei ver o aeroporto sem nenhuma pessoa dentro. Eu entrei no aeroporto, ele estava deserto, irmãos, deserto, sem nada. Nada, uma cafeteria aberta, a lotérica aberta, 2 voos no aeroporto internacional, onde já saiu voo daqui direto para outros países, para fora, para Europa, para Miami, para vários países da América. Cara, não tinha um voo, tinha 2 voos, São Paulo e Belo Horizonte. E eu olhei aquilo e falei: sangue do Cordeiro, que momento é esse que nós estamos vivendo? Que momento de desespero, que momento de assustador, de olhar para o lado e não ver nada. Hoje eu conversei com um empresário em Curitiba, e ele falou: Henrique, eu saí hoje na hora do almoço para procurar um restaurante em Curitiba para comer, e eu não achei restaurante aberto. E para quem não sabe, Curitiba é uma cidade turística, é uma cidade que aonde você quiser você vai ver restaurante, aonde você quiser comer vai ter um ponto para você comer. Ele teve que procurar uma padaria para poder comer, para poder almoçar. Olha que momento é esse que nós estamos vivendo. E Pedro, nesse momento, ele estava todo assustado, estavam vivendo num momento bem desesperador para eles. E Pedro cometeu um erro. E eu não quero justificar ele, eu quero que você analise isso junto comigo. Pedro
quando conheceu Jesus, Jesus foi até ele, em um momento em que algumas coisas da vida dele não estavam dando certo. Se a gente for olhar na história, Pedro saiu pescar, e quando ele conheceu Jesus, ele já não tinha pegado nada. Como assim, Henrique? Cara, a vida de Pedro, que era um pescador, já não estava dando muito certo. Pedro saiu pescar. Ele era um pescador profissional, sabia exatamente aonde tinha peixe, sabia exatamente como era a maré, qual era a rede que tinha que ser utilizada. Sabe aquela pessoa que é boa, ela entende tudo que faz, mas não tem sucesso naquilo? A pessoa, ela é extremamente boa, ela sabe exatamente como fazer, onde fazer, por que fazer, mas quando ela pega para fazer, não acontece. Por quê? Nós vamos entender. Porque naquele momento Pedro pescava por uma necessidade, que era comer. Pedro pescava por uma necessidade, ele vivia por uma necessidade. Isso é muito incrível, porque quando nós vivemos pela necessidade, nós deixamos de viver pelo nosso propósito. Como assim, Henrique? Jesus, quando chegou e falou com Pedro, falou: Pedro, você era... Olha o tempo, Pedro, você era pescador de peixe. Agora eu vou te transformar em pescador de almas. Veja que uma etapa da vida de Pedro passou, uma fase da vida de Pedro passou, uma estação da vida de Pedro passou. Naquele momento que Jesus entrou na vida dele, ele deixou de ser algo e passou a ser outro. Ele deixou de viver pela necessidade e passou a viver por um propósito. Isso é muito sério. Existem pessoas dentro da igreja que não conseguem identificar que fases passam. Estamos vivendo uma fase inimaginável. E a fase que nós estávamos vivendo antes passou, agora é nova. E algumas pessoas não conseguem perceber, estão esperando as coisas voltarem ao normal. Eu quero te dizer que nada vai voltar ao normal, porque nada saiu do anormal. Nada saiu do controle de Deus. Jesus está com a gente, Ele só está dizendo: ei, vocês eram de uma forma e agora vocês vão ser de outra. As pessoas estão preocupadas, querem voltar a pescar peixe, mas esqueceram que Jesus chamou para pescar almas. Pedro nesse momento deixou de ser algo e passou a ser uma nova pessoa. Nós, no momento em que vivemos, no ano em que passamos, existem 4 estações. E que o ano ele voa tão rápido que nós não percebemos. Tem o verão, aquele calorzão. Aí vem o inverno. Quando que você percebe que é o inverno? No dia tal, na hora tal, começa o inverno. Não, você percebe que é o inverno por causa da temperatura, ela começa a baixar. As folhas começam a secar, as flores começam a cair. Aí vem o outono. O outono já começa a mudança de clima. Está entendendo? A ação, ela vai passando, os momentos eles vão passando. E não é só na nossa vida, mas é em tudo que Deus fez, em tudo que Ele criou. Aí vem a primavera, onde tudo começa a florescer novamente, onde as flores começam a nascer novamente, onde as chuvas ficam gostosas, começa a dar vida novamente para tudo. As pessoas não conseguem perceber que estações passam. Pedro, quando ouviu Jesus dizendo: ei, Pedro, você era pescador de peixes, agora eu vou te fazer pescador de almas. A palavra de Jesus, desde o princípio, quando o líder Pedro aqui da igreja, Pedrão, eu gosto tanto de Pedro que até meu cunhado chama Pedro. Quando ele começou o culto hoje, ele falou sobre palavra. Ele falou sobre palavra. A palavra de Jesus é muito poderosa, meu irmão. É a coisa mais poderosa que existe. Quando Ele fala algo, não discuta com Ele. Quando Ele fala algo, não pense que não vai dar certo. Sabe, Jesus falou que você está resguardado. Jesus falou que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que você é uma nova criatura. Não duvide disso. A fase já passou, eis que tudo se fez novo na sua vida por causa dEle.
Jesus se identificou com Pedro e disse: Pedro, não está dando certo. Pedro, será que você não está percebendo que você não pescou? Precisou eu vir aqui, um milagre acontecer para você pescar. Não, mas era a profissão dele. Ei, meu irmão, naquele momento ele estava fazendo aquilo por necessidade. Jesus chegou e trouxe um propósito para a vida dele. Isso impactou Pedro. Começou uma nova estação. Quando Jesus chegou, mudou tudo. Ele vivia por necessidade. Ele pescava porque ele tinha que conseguir comer. E quando ele veio para um propósito, as coisas começaram a mudar. Eu gosto de analisar que, como é que eu posso dizer, eu vou dar um exemplo que eu ouvi quando eu estava preparando essa mensagem. Um pesque pague. Você já viu como é que funciona um pesque pague? No pesque pague, você chega lá no pesque pague, você pega a tua varinha, né? Você vai do lado de um lago, e você está com a sua varinha lá e você joga a sua varinha. Jogou a varinha. Tem um monte de gente naquele lago pescando, e você vai achar um banquinho e vai jogar a tua varinha. E você fica lá, aquela emoção, aleluia, aquele suor. E aí um cara lá do outro lado pega na varinha dele e faz assim: ah, peguei! E você está lá 1 hora com a tua varinha. Aí você olha lá para o lado, olha para a tua varinha. Sabe o que você faz? Isso aqui, ó, você tira a tua varinha e vai lá onde aquele cidadão pegou o peixe e coloca a tua varinha. Quem já fez isso no Pesque Pague? Eu já fiz, já. Como é que pode o tamanho do lago só pegar a vara do rapaz? Eu vou lá. No início da minha vida profissional, eu trabalhei num lavacar. E desde quando eu conheço esse cidadão que foi o meu patrão no lavacar, ele sempre soube administrar muito bem o negócio dele. Ele sempre ganhou muito dinheiro lavando carro. E eu vi várias pessoas abrindo lavacar, achando que iam ganhar dinheiro como esse cara ganhava, achando que iam fazer como esse cara fazia, que ia prosperar, mas não dava certo. Mas era um lavacar também. Era diferente também. Por que para ele dava certo e para nós não? Por que para ele funcionava e para nós não? Esses 2 exemplos que eu dei é a situação da necessidade. Quando você vive por necessidade, sempre tentando fazer algo que os outros fazem, sempre tentando copiar algo que já dá certo para alguém, sabe? A gente gosta muito aqui da igreja de conversar entre os líderes, entre a equipe que trabalha, porque a gente sempre comenta que a comunhão cristã Fatah, ela tem algo que se chama identidade. Todo mundo que trabalha aqui, todo mundo busca uma identidade dentro do ministério. A gente não quer copiar, colar, não, porque a Bíblia diz que a gente precisa ser imitador de um cidadão, que é Cristo. E a Efatá, ela trabalha para ser imitador de um cidadão, que é Cristo. Ah não, mas a igreja lá está dando certo e vai dar boa, porque é isso, é aquilo, aquilo outro. Não, o jeito que eles estão fazendo é o propósito deles. E nós não estamos fazendo isso por uma necessidade, sabe? Nós não estamos copiando um modelo. As pessoas que vivem por necessidade, elas sempre querem fazer aquilo que dá certo para os outros e esquecem de fazer o que o Senhor prometeu na vida delas. Ah não, porque sabe aquela da grama do vizinho é mais verde, o carro do vizinho é mais bonito, a casa do vizinho é mais bonita, o emprego do vizinho é melhor, tudo do vizinho, e esquece que o propósito que Deus prometeu é para a sua vida e não para a vida do vizinho. Se ele está se dando bem é porque ele está no propósito dele. Procure o seu propósito, não cometa o mesmo erro. Jesus disse para Pedro: você era, agora você é outra coisa. Eles estavam desesperados. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Eles andavam junto com Jesus.
Ah, Jesus ressuscitou, show de bola, no terceiro dia, nossa, ele apareceu, veio falar com a gente, também encostou na chaga, mas agora ele foi embora, e como é que a gente vai ficar? A gente vai passar fome, a gente vai ficar no relento, vamos... Não, Deus o livre, eu vou pescar. Olha só Pedro, esqueceu do propósito que Jesus disse para ele: Pedrão, você vai ser pescador de almas, você vai cuidar da minha igreja. E no momento de desespero ele cometeu um erro. A Bíblia diz que ele pegou o barco e foi com os outros. Ei, eu quero te dizer algo: se você ficar vivendo pela necessidade de sair do seu propósito, quando você sair do seu propósito, outras pessoas que viveriam o propósito junto com você vão sair também. Pedro saiu naquele barco com outros, tirou o pessoal do propósito, tirou o pessoal da visão. Não, eu estou desesperado, vamos comer. Esqueceu de quem ele era filho, esqueceu quem estava com ele, esqueceu quem prometeu algo a ele. Muitas pessoas hoje erram dentro da casa de Deus, erram dentro do reino de Deus, erram dentro do seu propósito, da sua vida material, financeira, sentimental, ministerial, porque eles esquecem de viver para um propósito e focam na necessidade, focam na rede. A Bíblia diz nesse mesmo versículo que Pedro jogou a rede a noite inteira. A noite inteira, sabe? Jogando a noite inteira. Insistindo no erro. Quando as pessoas vivem por necessidade, elas pensam que aquilo que elas vão ter, conquistar. E quem está falando isso aqui é perito, irmão. Estou falando para vocês algo que eu senti, algo que Deus falou comigo. Eu pensava que eu conquistando, eu tendo, eu buscando, eu ia fazer a diferença. Eu ia fazer a diferença, eu ia buscar um propósito, mas não era esse o propósito que Deus tinha para mim. Quando nós analisamos isso, como Pedro foi maluco de voltar a um erro, como Pedro vacilou de voltar a um erro, de fazer com que a base dele não fosse Jesus, mas fosse sim o resultado de outras pessoas. Ele ficou preocupado. Existem pessoas que estão preocupadas nessa pandemia, existem pessoas que estão preocupadas do que vai ser do amanhã, existem pessoas que não sabem o que vai acontecer no seu emprego. Eu conversei com pessoas que os patrões estão desesperados. Gente, se nós vivemos por um propósito, nós temos que crer, ou nós somos ou nós não somos. Jesus, ele não brinca, ele disse para Pedro: você era, agora você é outra coisa. Precisamos entender que a palavra dele não falha. Não, eu creio em Jesus, mas Deus o livre, né? E se nós passar fome? Não vai passar, irmão. Não vai passar. A Bíblia diz que quando eles visualizaram que existia alguém na margem, eles voltaram. E o cidadão falou: ei, o que vocês foram fazer? Pescar, mas não pegamos nada. Aí Jesus falou assim: volta lá e joga a rede para o outro lado. E eles voltaram. Voltaram para o mar. E na palavra de Jesus novamente jogaram a rede. E a Bíblia diz que eram tantos peixes que a rede não arrebentou. Quando eles perceberam o milagre, eles falaram: é o mestre. Pedro então pegou a sua túnica, porque ele já tinha tirado fora. Já tinha tirado a roupa de um discípulo, já tinha tirado a identidade de um discípulo. Existem pessoas que estão no barco, que estão atemorizadas, que já tiraram a sua roupa de cristão. É mais confortável você ser uma pessoa que crê em Deus e não que serve. Pessoas líderes, existem muitas pessoas que estão morrendo ministerialmente e espiritualmente em casa porque estão desesperados e esqueceram daquilo que foi prometido para eles aqui, ó. Tem medo de falar, tem medo de olhar, tem medo de agir. Por quê? Desespero. E eles foram novamente. Pedro vestiu a sua túnica e veio correndo. E olha só, olha que absurdo agora. Agora eu quero chegar no encerramento da nossa palavra.
Eles foram pescar peixe. E a Bíblia diz que quando eles encostaram na terra, Jesus estava na margem, com peixe. Ou seja, o que eles foram buscar para se alimentar, Jesus já tinha lá na margem. A Bíblia diz que ali estavam, quando eles pisaram lá no 9. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira. Ei, não é qualquer peixe. Estava grelhado. Viram ali uma fogueira e sobre ela peixe e um pouco de pão. Existem pessoas que vão para o mar, que vão buscar, que são desesperados, esquecem do seu erro, esquecem do que Deus prometeu, esquecem do propósito que estão vivendo, esquecem pelo que foram chamados, esquecem pelo que Jesus morreu na cruz por eles, por causa de uma doença. Irmãos, essa pandemia, ela sempre vai estar conosco. Assim como a crucificação de Jesus sempre esteve conosco. Mas ele mudou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa passagem que nós estamos lendo foi a terceira vez que Jesus apareceu ressurreto, ressuscitado aos seus discípulos. Depois que ele morreu, 3 vezes ele apareceu com o corpo glorificado. E essa foi a última vez que Jesus falou com eles. Olha só, Jesus na sua última passada com os discípulos ensinou: parem de errar. Pedro, teu lugar não é pescando. Você já era. Hoje você é um pescador de almas, cara. E você quer pegar peixe. Esquece da necessidade. Eu estou aqui para suprir. Está escrito 366 vezes na Bíblia inteira: não temas, meu Deus. Por que a gente vai temer? Tem uma vez por dia. O Senhor não esqueceu nem no ano bissexto. Não temas. E as pessoas estão desesperadas. Mudaram a sua forma de adorar, mudaram a sua forma de andar, mudaram a sua forma de viver. Ei, aquela pessoa, aquela família que o sangue estiver nos umbrais da porta, o anjo da morte passa e não leva. Nós estamos em oração por um pastor que estava na UTI, pastor Samuel da Vida Plena. Antes de começar o culto eu recebi uma mensagem que ele acordou do coma. Não está mais induzido. E a primeira pergunta que ele fez: como está minha família? Foi isso que estava escrito aqui. Sabe o que é uma pessoa que acredita em Deus? Ela confia. Ela sabe que ela vive por um propósito. E a Bíblia diz que uma folha de uma árvore não cai se o Senhor não quiser. Se alguma coisa acontecer com você, meu irmão, se alguma adversidade acontecer na tua vida, se alguma doença está acontecendo com você, é porque Deus tem um propósito para te tratar com isso. Não, você está dizendo que Deus o livre, que os problemas é Deus que coloca. Não, eu estou dizendo que em tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você entende isso, até a desgraça você dá glória a Deus. Quando você tropeça, você dá aleluia. Porque você entende que vive por um propósito e não por uma necessidade. A tua base é aquilo que Deus faz e não aquilo que Ele quer te dar. Pedro, naquele momento que chegou na praia, olhou e Jesus já tinha peixe. A Bíblia não diz isso, mas eu imagino Pedro. Eu falo: Jesus, o Senhor tem peixe aí? O Senhor tem peixe aí? As pessoas estão indo para o mar procurar felicidade, procurar prosperidade, procurar tranquilidade, procurar saúde, mas esquecem que isso está lá na terra, esquecem que isso está lá em Jesus. Aí a pessoa nada, fica a noite inteira jogando a rede, fica a noite inteira tentando pescar algo que só tem em um lugar, em Jesus. E sabe por que as pessoas não voltam? Porque elas não têm coragem de chegar na margem e encontrar aquele e olhar face a face e falar: Senhor, me perdoe, eu errei.
Existem pessoas que têm um potencial enorme, mas não conseguem viver o seu melhor, porque não têm coragem de voltar à margem, voltar lá na terra e olhar e falar: Pai, eu errei, eu não era para estar lá, não era para mim estar pescando. Irmãos, algo mais difícil que aconteceu na minha vida foi eu reconhecer um erro meu. Eu tenho que parar e analisar onde que eu errei. Achei, Senhor, me perdoa. Se o Senhor me der mais uma chance, eu não erro mais. Graças a Deus, nós cremos num Deus que é justo, mas também misericordioso. E a intenção dele é salvar todo mundo. Na Bíblia está escrito que a vontade de Deus é salvar todo mundo. É por isso que ele te perdoa. As pessoas não têm coragem de parar o que estão errando, de repetir. Sabe aquela... Eu conheço pessoas que dá errado e os caras repetem. Dá errado, os caras repetem. Dá errado, os caras repetem. Principalmente na profissão que eu atuo hoje. As pessoas insistem no erro, até que não conseguem mais. Porque não param, não analisam, não lembram qual é o seu propósito. Porque estão aqui. Vivem por necessidade. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Como a grama, a casa, o estudo. O propósito. Eu conheço várias pessoas que estudaram em faculdade de arquitetura e hoje não são arquitetos. Porque a vontade, a necessidade de ser um arquiteto era uma, mas o propósito de Deus era outro. Não estou dizendo para você não estudar, irmão. Pelo contrário, estuda, faz 5, 6, 7 faculdades. Não me interprete mal. Mas entenda que o que você quer não é o que Ele quer. O que você precisa não é o que Ele precisa. E raramente nós paramos para analisar o que o Senhor falou conosco. Eu tenho certeza que você que está assistindo, você que está em casa, você tem uma promessa. O Senhor Jesus lançou uma promessa sobre a sua vida. Você sabe qual é o seu propósito. Mas a necessidade, a correria é tanta, o medo, o desespero é tanto que você esquece quem você realmente é e por que você realmente está aqui. Ainda bem que antes de Jesus subir, Ele deu essa lição para nós. Aí o engraçado, se a gente analisar, no primeiro milagre de Jesus com Pedro, referente a peixe, não diz a quantidade. Não diz a quantidade. Nesse fala. Nesse diz assim, 153 grandes peixes. Fico imaginando o Pedro na praia e: mestre, eu queria comer do seu peixe, eu queria comer do seu pão, eu quero participar da sua felicidade, eu quero participar do seu propósito, eu quero participar da sua rotina, eu quero fazer aquilo que o Senhor está preparando. Aí Jesus fala assim: Pedro, vai lá, pega lá os peixes, traz para cá, depois que você contar, você come comigo. Mas assim, cara, eu fico imaginando Pedro pegando os peixes, né? Um peixe. 2 peixes, grandes. 3 peixes, contando. 4 peixes. 5 motivos para mim não voltar a errar. 6 motivos para mim não voltar a errar. 7 motivos para mim não voltar a errar. 8 motivos para mim não voltar a errar. 9 motivos para mim não voltar a errar. E ele contando aquilo. E ele contando aquilo. E eu não vou voltar ao meu erro. Eu não vou voltar a ser o que eu deixei de ser. Eu não vou voltar a errar. Eu tenho um propósito. 153 grandes peixes. 153 motivos para você não voltar a errar. Para você não sair do seu propósito. Para você não desviar ninguém do seu propósito. Não importa o que aconteceu, que é um motivo maior do que a morte do mestre. Não, mas o pastor, eu não concordo com isso, que o pastor, eu não... Veja bem, meu irmão, se o teu propósito, você foi plantado em um local, e o teu propósito é que você cumpra ali naquele local uma obra, não saia por causa de homem. Eu posso ser falho, eu erro, eu sou homem. Os pastores vão errar, os músicos vão errar, a dança vai errar, mas se você estivesse aqui por minha causa, eu diria para você: volta para a sua casa. Eu estou aqui por causa de Jesus e de um propósito que Ele plantou na minha vida, e eu não vou parar por erro nenhum, meu ou de outra pessoa, porque eu entendi que 153 motivos podem acontecer, eu não vou voltar para onde eu saí.
O propósito que Deus falou para mim, a partir de hoje você vai ser isso. Pode chegar a maior oportunidade da minha vida, hein, que eu te dou tanto para você vir. Está no propósito? Não, então dá licença. Porque errar uma vez é humano, irmão. Agora 2 vezes, o ditado popular fala o que é. E eu já errei uma, 2 eu não erro mais. Pessoas deixam de viver o seu propósito e passam a viver por necessidade. E nessa noite, eu quero que essa palavra crave no seu coração. Pare de viver pela necessidade. Não fique desesperado. Não se desespere, confie. Confie, irmão. Confie, acredite que mal nenhum chegará à tua tenda, que feitiçaria nenhuma pega na tua família, que praga alguma chegará à tua casa, que o Senhor é fiel para cumprir, que você e a sua família servirão a Jesus. Confie, acredite. Ai, pastor, mas está muito difícil. Para, irmão. Para de querer viver a vida do irmão do lado. Conversei isso na última célula que a gente teve. As pessoas não conseguem viver os sonhos que Deus tem para ela, porque elas estão preocupadas em viver os sonhos de outras pessoas. As pessoas não conseguem usufruir daquilo que Deus preparou para elas, porque elas estão preocupadas em ser igual a outra pessoa. E a vida passa, voa. Parece que foi ontem que a gente começou o ano. E é mês 7. Vamos para o propósito. Vamos fazer a diferença. Não vamos esquecer que Jesus disse: ei, conta lá. Contou. Aí os discípulos chegaram. Ninguém tinha coragem de perguntar: quem é você? Porque eles tinham certeza que era o mestre. Quando as coisas começarem a acontecer na sua vida e você estiver no propósito certo que você precisa estar, fique tranquilo. Você não vai precisar perguntar: é o Senhor que está me abençoando? Não, você vai ter certeza que é Ele, porque você está vivendo no propósito que Ele queria que você vivesse. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E Pedro foi um revolucionário. Pedro dominou. Pedro arrebentou a boca do balão. Porque quando ele contou os peixes, voltou. Aí diz a palavra aqui que Jesus pegou o peixe e os serviu. Pegou o pão e os serviu. O peixe é para lembrar: não volta para o seu erro. O peixe que estava assando, estava dizendo assim: ó, o que vocês foram buscar lá, tinha aqui comigo na areia. Vocês ficaram a noite inteira cansando, dando murro em ponta de faca, e nada pescaram. Precisou eu chegar aqui e mandar vocês de novo: volta lá e pesca. Para o milagre acontecer de uma forma extraordinária, vocês trouxeram 153 grandes peixes. Mas lembre-se que vocês não precisavam ter se desgastado, porque o que vocês buscam só vão encontrar em um lugar: em mim, Jesus. Jesus serviu o peixe. Aí Jesus pega o pão. O pão. Nós aprendemos aqui na igreja o que é o pão. A guerra, o propósito. Entrega para eles. Vocês têm um propósito. A guerra de vocês é uma. Não desistam. Vão em frente. E ali foi a terceira e última aparição de Jesus Cristo para os seus discípulos. Depois daquilo ali, Pedro foi e arrebentou a boca do balão. Pedro foi e ganhou toda a Ásia e dominou. Depois daquilo ali, Pedro foi edificado nele a pedra. Ele fez a diferença. Irmão, não erre. Não cometa o mesmo erro. Não queira voltar a ser o que você era, porque o Senhor Jesus já te deu um novo propósito, já te deu um novo ciclo de vida. Coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Paizinho querido, estamos aqui te agradecendo por esta palavra que o Senhor nos proporcionou, Pai. Pai, te pedindo discernimento e sabedoria para que nós não venhamos errar, para que nós não venhamos olhar para trás ou recuar em momento algum. Sabemos que estamos vivendo num momento delicado, Pai, num momento que nós não esperávamos, mas é por isso que cremos e temos a certeza que o Senhor está conosco. Ilumina o nosso caminho, os nossos passos, para que nós possamos fazer a diferença em tudo.
Que as pessoas possam ver que somos imitadores de Cristo e não imitadores de fulano, ciclano, igreja, religião ou algo do gênero. Não, nós estamos fazendo o que estamos fazendo porque cremos na tua palavra, e lá está escrito: orai sem cessar, ide, não pare, não volte. É por isso que estamos aqui, Pai, com a igreja vazia, mas com o coração cheio da tua presença, Pai. Não fazemos por volumes, mas fazemos por um propósito. Comunhão cristã Efatá, por um propósito. É assim que vivemos, Pai. Que o Senhor possa abrir os céus na nossa igreja, que o Senhor possa abrir os céus nos nossos amados irmãos, que o Senhor possa abrir os céus, Pai, em tudo que nós estamos fazendo. Que possamos passar por esse momento delicado, assim como foi aquele momento delicado dos discípulos, onde o Senhor tinha sido crucificado, mas crendo que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e andou com eles aqui. O momento que estamos passando pode ser delicado, mas cremos que o Senhor está andando conosco aqui, que o Senhor é onipresente. Pai, que no momento em que nós, por algum motivo, olharmos para o lado, olharmos para trás e tentarmos buscar algo que não nos pertence ou que está fora do nosso propósito, se em algum momento olharmos para a necessidade e esquecermos daquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor possa nos dar um chacoalhão, que o Senhor possa falar conosco no nosso coração e dizer: ei, não é esse o caminho. Você pode até pegar 153 grandes peixes, mas o que você está procurando está em mim. Eu sou o propósito. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, domingo, espero que essa palavra tenha plantado no seu coração como uma semente numa terra fértil. Domingo, às 19h10, continuaremos os nossos cultos online ainda, amém? É você que por algum motivo não ceiou, não pôde estar presente, pegar a nossa ceia livre que a gente fez aqui, entre em contato com o seu líder de célula ou entre em contato diretamente com o pastor, procure para ser servido. Nós fizemos a ceia individual para as pessoas, uma ceia livre, né? As pessoas vieram, buscaram um kit, participaram da ceia em casa. Se você não participou, irmão, procure o pastor para participar. Ainda estaremos fazendo o culto online até os decretos mudarem. Amém? Continue orando, irmãos, pela igreja, continue orando pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo nosso mundo. Não pare, não pare, você foi escolhido para um propósito. Nós aprendemos isso hoje. Não pense que uma dificuldade, um desespero, alguma coisa vai te tirar do foco. Não pode. Não pode. Aonde for, aonde você estiver, seja quem o Senhor decretou que você seria. Faça a diferença. Amém? Procure o seu líder de célula, veja como está funcionando as células que são grandes, está sendo dividido em grupos, né? Então procure, não deixe de ir na célula, não deixe de participar, esteja em comunhão. A igreja está preparada, a igreja está orando por você.